Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, manhã de quarta-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor nessa manhã de hoje para estar aqui conosco, né? Fazer parte do nosso dia. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos, Paizinho, diante de Ti, Senhor. Oh Pai, porque verdadeiramente, Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor. Aqui estamos, Pai, na Tua dependência, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos sustenta nessa manhã, nos fortaleça, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Fica conosco, Senhor. Faça o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, derrama das Tuas bênçãos, das Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu és fiel, Tu és poderoso em todo o tempo, Senhor. Fica conosco, Pai, nesse dia e nos ajuda, Senhor. Nos dá um dia abençoado, Senhor, um dia de paz sobre as nossas vidas, Senhor. Entra com providência, Senhor, na nossa casa, na nossa família, naquilo que necessitamos, meu Pai. Faça a Tua obra conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Porque Tu és, Senhor Jesus, o Deus único e soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Deus, que nunca venha faltar na nossa mesa, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, nesse dia de hoje, Pai. Faça o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, livro de João, capítulo 10. Amém? Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Olha o que Jesus fala para cada um de nós nessa manhã. Ele diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e a elas conduz para fora. Depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Louvado seja Deus. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreendiam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e despedaça. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra poderosíssima para a minha vida, para a tua vida nessa manhã de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você venha ser alimentada, você venha ser sustentada, você venha ser fortalecida com essa palavra nessa manhã de hoje, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso, né? Jesus, o bom pastor. Louvado seja Deus. Jesus diz que aquele, né, que não entrar pela porta, né, do aprisco das ovelhas, né, este não é pastor, e sim ladrão, mercenário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Tu és fiel, Senhor, tu és poderoso. Então Jesus diz que aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta. Elas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e elas conduzem para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que palavra, né? Jesus, o bom pastor. O bom pastor é esse que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é esse, aleluia, glória a Deus, que entra pela porta, né? Jesus disse, eu sou a porta. O verdadeiro pastor, ele precisa entrar pela porta. Se ele entrar por outro lado, por outro local que não seja a porta, Jesus está afirmando que ele é ladrão, que ele é salteador. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus precisa entrar pela porta. Aquele que quer cuidar de um rebanho, aquele que verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, quer, né, conduzir o rebanho de Cristo aqui na terra, tem que entrar pela porta. Porque se não entrar pela porta, ladrão e salteador, não sou eu que estou falando, é a palavra que está afirmando. Então, nessa manhã de hoje, né, Deus, ele fala para mim e para você, para que nós não venhamos ser enganados pelo mercenário, pelos mentirosos, né? Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos verdadeiramente conhecer a voz do nosso pastor. Jesus disse que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Nós precisamos reconhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos verdadeiramente reconhecer a voz do nosso pastor, aquele, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Pai. Aquele que está nos guiando, aquele que está verdadeiramente nos conduzindo, que está indo adiante de nós. Nós precisamos, nós precisamos reconhecer a voz do Senhor para que nós não venhamos ser enganados, porque o diabo, né, desde o princípio, que ele usa de engano, de mentira. E ele vai continuar até o último dia da nossa vida aqui na terra. Ele vai continuar usando da mentira e do engano para roubar as ovelhas. Mas só que ele, né, quando ele vê que vem o lobo, ele foge. Ele deixa as ovelhas ser arrebatadas pelo lobo, ser devoradas, ser destruídas. Mas hoje, igreja, Jesus, ele nos ensina essa maneira de verdadeiramente nós não sermos enganados por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos, né, por falsos mestres e falsos pastores, aqueles que se dizem, né, pastor do rebanho de Cristo aqui na terra, mas que na verdade é ladrão e mercenário. É a palavra que afirma. Mas para que verdadeiramente eu e você não venhamos ser enganados, nós precisamos conhecer a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. É a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, que não vai nos deixar ser enganada. A verdade, você precisa conhecer a palavra. Era o verbo, Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne, a palavra é Jesus Cristo. Você precisa conhecer a palavra para você não ser enganada por ninguém, porque nós estamos vivendo os últimos tempos nesse mundo.
Os últimos tempos sobre essa terra nós estamos vivendo, e nós estamos vivendo o tempo do engano, da mentira. Nós estamos vivendo verdadeiramente o tempo da mentira, o tempo do engano, aonde Satanás está usando as pessoas para enganar. E eu e você precisamos conhecer a verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, nós não somos enganados. Quando verdadeiramente nós conhecemos aquele verdadeiramente que está ali de frente, né, conduzindo o rebanho de Cristo aqui na terra, aquele verdadeiramente que entrou pela porta. Nós não vamos ser enganados. Por quê? Porque verdadeiramente nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nós estamos conhecendo a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, a mentira não prevalece. A mentira não prevalece diante da verdade. Então conheça a verdade, conheça a palavra, conheça Cristo, que é a palavra, para que você não venha a ser enganado. Porque o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E Jesus diz que muitos virão no nome dele. Muitos virão no nome dele dizendo que é ele, mas é apenas para enganar. E se nós não estivermos atentos, nós seremos enganados por esses falsos pastores que se dizem, né, ser pastor, mas está aí para enganar, para induzir o povo, para verdadeiramente se perder. As pessoas já, tantas vidas hoje, né, que já não mais servem ao Senhor, se perderam, se apostataram da fé. Nós estamos vivendo literalmente os últimos tempos na face da terra. Mas que no nome do Senhor Jesus, hoje você venha ter o entendimento da palavra de Cristo. Você venha conhecer Jesus de verdade, para você não ser enganado. Jesus, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele por mim e por você. Esse é o verdadeiro pastor, é aquele que se doa, é aquele que se entrega pelas suas ovelhas. Ele não foge, né? Quando vê o perigo vindo, quando vê o lobo vindo para arrebatar o seu rebanho, não, ele se lança, ele defende. A palavra vai nos dizer que Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele era pastor de ovelhas, e ele disse que já havia matado urso e leão para defender o seu rebanho, as suas poucas ovelhas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! E Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Você está entendendo? Oh, barabashurikantarabashe. Então nós precisamos verdadeiramente ter, né, ter pastores de verdade que defendam as suas ovelhas do lobo. Nós precisamos verdadeiramente estar sendo conduzido aqui na terra, né, por um pastor de verdade. Aquele que Deus verdadeiramente escolheu, aquele que verdadeiramente aquele verdadeiramente que Deus colocou de frente de uma obra para guiar seu rebanho, porque o rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor. E Cristo é o nosso verdadeiro pastor, é o sumo, né? É o pastor supremo, é o bom pastor que se entregou por todos nós, primeiramente. Mas aqui na terra ele delegou autoridade para pessoas verdadeiras, aquelas que verdadeiramente entram pela porta, para conduzir o seu rebanho aqui na terra. Então que no nome do Senhor Jesus você esteja atento, você esteja ligada, você conheça a verdade, para você não ser enganado, porque o que tem mais aí é enganador, é charlatão. É pessoas enganando o povo de Deus, e as pessoas não estão, né, tendo discernimento. Por quê? Porque não conhecem a verdade. O próprio Deus afirma na sua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, por isso que precisamos conhecer a verdade, para que nós não venhamos ser enganados por essas pessoas que se dizem ser pastores, que está cuidando do rebanho, mas está tirando a lã das ovelhas, está verdadeiramente entregando as ovelhas, deixando as ovelhas cair no abismo, ser destruídas, ser devoradas pelo lobo. São ovelhas, né, na pele de lobo. São lobos na pele de ovelha, aliás, perdão, né? São lobos disfarçados de ovelhas. São lobos disfarçados de ovelhas.
mas que no nome do Senhor Jesus, quando você conhece a verdade, você não vai ser enganado por nenhum lobo, porque a verdade, aleluia, desmascara a mentira, ela cai por terra a mentira, no nome do Senhor Jesus. Então que nessa manhã de hoje você verdadeiramente venha conhecer a Jesus, para que os lobos não venham te enganar, para que os lobos, né, na pele de cordeiro não venham te enganar, para que verdadeiramente você, aleluia, tenha discernimento, você saiba identificar um lobo. Amém? No nome do Senhor Jesus, essa palavra que eu deixo hoje para minha vida e para a tua vida, porque o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E que no nome do Senhor Jesus, essa palavra venha de encontro ao teu coração hoje. Ela venha falar ao teu coração e você verdadeiramente venha ter, né, mais profundidade. É conhecer, é conhecimento, para que a gente não sejamos enganados. É vida com Deus, é relacionamento, é intimidade. Falei disso ontem, de intimidade, de relacionamento, vida com Deus, para que nós verdadeiramente conhecemos ao Senhor e verdadeiramente conhecemos aqueles que estão em nossa volta, né? Se são lobos ou são cordeiros. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra de Deus para cada um de nós nessa manhã de hoje. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.